o VO2, assim, para deixar claro para Vamos talvez quem não explicar pra galera o que é VO2. Quem não mexe com essa área e tudo. Cada vez mais as pessoas querem saber o que é VO2, mas o que é VO2? Igual eu meço quantos ml tem nessa garrafa de água, eu consigo medir qual a capacidade física do ponto de vista aeróbico do indivíduo com VO2. Quanto mais oxigênio uma pessoa consegue consumir, maior o VO2 dessa pessoa, o volume de oxigênio consumido por essa pessoa. O exemplo que eu sempre dou, imagina uma cidade enorme, Nova York, o quanto de energia essa cidade consegue consumir, e uma cidade pequenininha no interior de Minas Gerais, de onde eu sou. Quanto de energia essa cidade consegue consumir. Quanto mais desenvolvida a cidade, mais energia essa cidade consegue consumir. Então, pessoas com alto VO2 são pessoas com a capacidade metabólica muito boa. Elas conseguem captar energia, utilizar energia para movimento ou qualquer outra coisa. VO2 começou a se tornar interessante no primeiro momento para avaliação de atleta. Foi a primeira turma que começou a ficar animada a ver isso. Falei assim, quanto melhor o meu VO2, provavelmente melhora a minha capacidade de treino, de competir. Só que o cara aproveita melhor o oxigênio, é isso? Sim. Ou ele bota mais oxigênio para dentro? Imagina que eu respiro oxigênio. Eu respirei aqui, vamos pensar. Uma pessoa respira 5 litros de oxigênio ali. Esse oxigênio, ele vai cair na sua circulação e sua célula vai ter que captar esse oxigênio. O máximo de capacidade de captação de oxigênio dessas células seria o VO2. É como se fosse o aproveitamento. É o que eu digo que é o condicionamento, literalmente, né? Como exatamente. se a pessoa fosse mais condicionada. Mas é como se ela aproveitasse mais aquele oxigênio. Então, com um pouquinho de oxigênio, o cara consegue fazer um montão de energia, enquanto a gente, que não é tão condicionado, precisaria de muito mais oxigênio. Por isso que o cara com VO2 alto, ele não precisa ficar muito ofegante na corrida, correndo muito rápido. Ele conversa com você num pace de 4,30 e você com fazendo joinha, 4,30 morrendo. Ele utiliza melhor o oxigênio. É interessante. Mudar a capacidade pulmonar, poucas coisas conseguem fazer. Talvez só natação consiga aumentar a capacidade pulmonar. Nada mais consegue. Assim, sua capacidade pulmonar é meio que fixa. Você diz respirar mais. O quanto de oxigênio consegue entrar no seu corpo. Mas o quanto que sua célula consegue utilizar desse oxigênio, isso você consegue mobilizar. Então, isso é treinável. Não tem nenhuma medicação que faz isso, nenhum soro que faz isso, pelo amor de Deus. Mas hoje está na alta disso. Né? Mas treinamento claramente faz isso. Então, isso até entra na plausibilidade. Olha, se eu treino bem, possivelmente eu estou melhorando todo o meu sistema cardiovascular, eu estou melhorando a minha célula lá dentro, ela usa energia de forma mais adequada, ela limpa as coisas que tem que limpar, eu consigo ser mais disposto para o meu dia a dia. Quanto maior o VO2 em diferentes populações, então se eu falar em paciente que tem doença cardiovascular, em paciente que não tem nada, em paciente que tem doença oncológica, mais tempo essa pessoa vai viver. Tem um estudo super legal que eles avaliaram o VO2 de adolescentes. Os moleques tinham 14 anos de idade e faziam a avaliação do VO2. E de forma prospectiva, eles foram avaliados 30, 40 anos depois. Essas pessoas com mais VO2, elas tinham maior capacidade laboral, elas trabalhavam por mais tempo e elas se afastavam menos de trabalho. Ou seja, olhar para VO2 talvez seja uma coisa não de benefício individual, mas talvez de benefício social. Se você está deixando uma sociedade com melhor capacidade física, possivelmente as pessoas estão trabalhando mais e sendo mais ativas. Porque é legal completar sua maratona, sua meia maratona? Demais. Mas assim, para o dia a dia, por que isso muda? Por que olhar para esse dado muda? Porque você vai viver mais tempo e você vai viver melhor. Possivelmente as coisas do seu dia a dia vão ser mais fáceis. Se você corre 5 km em 20 minutos, é muito possível que subir 3 lanches de escada se o elevador estiver cheio não vai ser aquela coisa que você vai chegar esbaforido para fazer uma reunião importante. Então, esse tipo de pouquinha coisa que tem também faz sua vida tenha muito mais qualidade de vida, digamos assim. E aí, outra coisa que ele fala também em relação ao VO2 é que a gente perde essa capacidade ao longo das décadas de vida. Então, quanto mais a gente conseguir ganhar enquanto a gente é jovem, que é mais fácil a gente ganhar, melhor, porque a cada década, acho que ele fala que a gente perde 15% de capacidade de VO2, de condicionamento, né? Sim. Então, teoricamente, a gente teria que ter um condicionamento muito maior agora, com 30, 40 anos, para que quando a gente chegasse lá nos 70, 80, a gente conseguisse fazer nossas tarefas diárias sem se cansar, né? Sem ficar esbaforido, ter uma qualidade de vida melhor. Fazer turismo, levar os netos para passear, subir uma ladeira com o seu neto, carregar ele. Isso é a importância do dado da mesma forma. Né? Posso pegar um gancho nisso, então? Porque, por exemplo, atletas têm um VO2 maior do que pessoas comuns, certo? Sim. A gente vê isso refletir mais longevidade dos atletas? Sim. Tem um estudo bem legal. Ele fala disso. Você já ouviu falar de um cara chamado Roger Bannister, o mito da milha em 4 minutos? Não. Esse cara ele foi para a Olimpíada de 52, Roger Bannister,
E ele competiu a Olimpíada e ficou em 5º lugar nos 1.500 rasos. Aí, ok, saiu frustrado, 5º ou 6º. Saiu frustrado e tudo mais, e falou assim, eu vou ser a primeira pessoa a correr a milha em menos de 4 minutos. E na época isso era considerado o limite do ser humano. Ninguém consegue fazer uma milha em menos de 4 minutos. Uma milha de 1.600 metros seria mais ou menos 24 km por hora, só para ter uma ideia de parâmetro, super rápido. Ele colocou isso na cabeça e foi o primeiro, 3,59. Muito coach usa isso como informação, que depois dele fazer, um monte de gente fez também. Igual 100 metros em menos de 10 segundos. Exato. Um cara fez, tipo, um mês depois, outro cara fez também, sabe? Ele ficou nessa. Então, isso vira uma motivação de coach, mas não é a ideia daqui hoje. Melhorou tênis, melhorou pista ao mesmo tempo a todo mundo. Exato, isso. E os caras começam mais cedo, né? Molecada começa muito cedo, cara. Isso é bem interessante desses caras, assim. E pegaram os 20 primeiros seres humanos que fizeram isso. E foram avaliar se essas pessoas viveram mais ou menos tempo. E eles viveram mais do que a média da população dos países respectivos desses caras. Então, a maioria passou de mais de 80 anos de idade. Tem bastante estudo legal. Eles pegam os atletas olímpicos da Finlândia e que eles viveram mais tempo do que a média da população. Quem completou o Tour de France de 1947 a 2012 viveu mais tempo do que a média da população. Então, é muito possível que isso, de fato, corresponde várias vezes em vários estudos, de forma sucessiva. É bem claro na literatura que o VO2 talvez seja o grande parâmetro de saúde. Então, e o tamanho é muito grande de efeito, né, cara? Sim, e não existe máximo, né? Quanto mais a pessoa tem VO2, não existe um limite superior. Então, o cara que tem mais, ele é melhor mesmo. Assim, isso é bem interessante. Então, e uma pergunta sobre isso ainda, porque há pouco tempo a gente fez um podcast sobre as Blue Zones, aquelas regiões onde a gente tem pessoas mais centenárias. E lá, tem até um documentário sobre isso, o cara fala de alimentação, de vida em comunidade, né? Como é importante você estar cercado de pessoas e conversar, interagir. Sobretudo um idoso com jovens que você bota no asilo, ele perde 6 anos de vida por conta de microbiota, etc. Só que ele não deu tanto peso ao exercício e falou nada de VO2. A gente olha nas Blue Zones, o pessoal tem um VO2 maior? Amor, ele não fala, mas as pessoas lá são muito ativas. Sim. Elas caminham, elas fazem as próprias tarefas. Elas isso era uma agacham, das coisas que tinham. Agacham. Sobem ladeira. Elas se mantêm ativas a vida toda até o final da vida. Ok, mas se eu tô ativo fazendo jardinagem e me movendo 6 horas por dia, mas sem, por exemplo, tá querendo melhorar meu condicionamento de forma intencional. Não tô fazendo intervalado. Eu não tô correndo 5 km para 20 minutos. Eu só tô em atividades de baixa intensidade. Eu vou aumentar o VO2? Isso aconteceu com o pessoal das Blue Zones, por exemplo? Se você comparar com o sedentário, sim. Se você começar do zero, assim, vou comparar com uma pessoa que não faz nada. Sim. Se você comparar com um atleta, não. Só que isso é interessante. A magnitude do benefício vamos pensar uma pessoa que faz caminhada 50 minutos a 6 por hora, 5 vezes por semana e o sedentário. A gente está falando de uma redução de mortalidade cardiovascular a longo prazo em torno de 30% a 40%. Tem noção? Não, é absurdo. Tem que, muito grande, tem que cara. Muita absurdo. salientar isso. Ó, se você caminhar muita coisa, cara. apenas, você vai diminuir 30% da sua mortalidade. Tem curvas lindas disso, assim. A curva é linda. Se vamos pensar o cara que corre a 12 por hora, um cara que já corre bem. Esse cara talvez a gente esteja falando sobre um é 40%, outro é 45%. Então, quanto mais do zero você vai para alguma coisa, maior a magnitude do benefício. Só que cada vez que vai subindo, o benefício vai se tornando gradativamente menor o crescimento, mas ele vai crescendo. Pelos marginais decrescentes. Exatamente. Eles pegaram um cara que foi recordista mundial de maratona e foram avaliando aí durante a vida quanto a VO2 e tudo mais. Ele chegou aos cerca de 80 anos dele com o VO2 que estaria na média da população de uma pessoa entre 30 e 40 anos de idade. Caramba. Então imagina, esse cara chega nessa idade fazendo tudo que uma pessoa entre 30 e 40 anos de idade consegue fazer. E talvez a gente volte lá. Eu tenho uma teoria quanto a isso não é nada comprovado, mas isso volte na ideia de talvez a gente conseguir prevenir demências. Por quê? O que começa a acontecer durante a vida? Você começa a ter uma dor no joelho, uma dor no quadril, você começa a ficar em casa. Aí você para de ir no mercado e fala assim, o preço do leite subiu, hein? Aí você começa a deixar de lembrar. Você começa a parar de encontrar o seu João, que era o dono da mercearia que você ia. Você para de começar a ter interação social, de ver notícia, de comentar sobre como foi o jogo do Brasil ontem. E essas diminuições de interações parecem ter certo efeito em quadros demenciais. Tanto que na hora que você avalia de forma observacional, pacientes que têm maiores relações familiares, pessoais, parecem ter menor desenvolvimento de quadros demenciais quando você olha grandes grupos, digamos assim. Então, talvez essa liberdade que a sua capacidade muscular vai te dar vai ser aquilo que vai te dar a maior possibilidade de contato com outras pessoas e que te permita que você continue tendo uma atividade cerebral mais intensa. Então, isso
Isso é uma teoria Faz minha sentido. que fica bem claro, assim, Eu acho que uma coisa que vale muito a pena deixar bastante claro aqui é que, como ele disse, você não precisa ser um atleta olímpico para ter ganhos do aumento do VO2. Pelo contrário, se você é um sedentário e vai para pouco sedentário, ou para ativo, ou para pouco ativo, é nessa faixa que os gráficos mostram um ganho muito maior. E aí eu vou jogar uma bola para você que é um pouco espinhosa de explicar. Tem um estudo que ele cita, inclusive, nesse livro, mostrando que a pessoa que tem um VO2 muito ruim, que é abaixo da média, muito ruim, ela tem a mesma chance de morrer que um fumante. sim. Não é? Ou Tem seja, gente falando que o sedentarismo é o VO2 novo cigarro, né? o VO2 muito baixo pode ser tão prejudicial quanto um sujeito que fuma em Quanto termos de fumar. mortalidade por todas as causas. Esse Né? estudo, se eu não me engano, ele mostra de mais de 20% de mortalidade em 10 anos para quem está lá embaixo da capacidade física. Então olha o nível de um VO2 ruim. E você sabe que antes, né, quando eu comecei a estudar sobre alimentação, eu me apaixonei por alimentação. Então, tudo para mim, a resposta era quase tudo era alimentação. Não, se você comer melhor, comer comida de verdade, já resolve aí essa sua artrite, sua dor de cabeça, tudo você colocar. E de fato, a verdade é que quase resolve mesmo, né? Então, não sendo não contrariando o que eu pensava. Mas aí, com o passar do tempo, como eu já tinha mudado toda a minha alimentação e depois vendo as coisas e lendo esse livro, eu já tinha chegado a essa conclusão. Falei, cara, exercício realmente faz diferença. E aqui ele fala, não é substituível. Então, você precisa se exercitar. E não precisa se exercitar tanto assim, né? É óbvio que quanto mais exercício, a gente falou aqui várias vezes, melhor pra você. Provavelmente você vai ter ganhos muito maiores e você vai se sentir melhor e etc. Mas quando a pessoa vem do zero, qualquer coisa ajuda muito. Então, de fato, você caminhar, você ir, né, ao lugar que você precisava, ao supermercado, à farmácia, a pé, pode te ajudar muito e, de fato, tirar você do sedentarismo, o que vai trazer um ganho de saúde gigantesco. Os britânicos têm uma coisa que eles chamam de UK Biobank. Eles vão juntando dados de saúde, os sul-coreanos também têm isso, e depois eles fazem estudos a partir disso. E existe uma preocupação bem grande lá por causa da questão do inverno, que se está muito frio, você não vai sair na rua para correr. Então, as pessoas acabam ficando mais sedentárias. E nisso eles viram que, por causa de acelerômetro, que você consegue colocar em celular e relógio e tudo mais, quem tinha mais do que 3 a 4 minutos de atividade física intensa por dia, tinha menor mortalidade cardiovascular e oncológica. Isso é bem interessante. A gente acaba esquecendo de colocar o E oncológica na maioria das vezes, só que a maioria dos estudos que falam de redução de mortalidade cardiovascular com exercício físico acaba avaliando a parte oncológica da mesma forma. Tanto que alguns tipos de câncer são preveníveis com o exercício físico. Não estou falando que você não vai deixar de ter se você fizer exercício físico, mas você reduz a chance de ter câncer de útero na mulher, talvez câncer de ovário, câncer de intestino. Alguns tipos de câncer, até no livro, deixa bem claro que tem uma associação com resistência insulínica. Sim. Então, se você reduz a resistência insulínica, a chance de se desenvolver é mais baixo. E tem se descoberto nos últimos tempos que também possivelmente a resposta terapêutica, ou seja, se você já tem câncer e se o VO2 for mais alto, é possível que a sua resposta terapêutica seja mais adequada. Então isso acaba sendo algo em todo o prospecto da sua vida, desde a prevenção, a sua capacidade de terapia, ao como que você vai lidar com tudo isso da mesma forma. O que ele fala, e que é muito interessante, é que boa parte das doenças, os 4 cavaleiros, elas são uma evolução de doenças metabólicas, que no final das contas a gente pode prevenir com alimentação e exercício. E aí ele fala, o exercício é o remédio mais poderoso para quase tudo. Então, se você ainda não se convenceu, se convença exercício físico é bizarro. que você precisa se exercitar.